Olá, queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou convidar vocês para a gente resolver uma questão de concordância nominal. Essa foi uma questão de uma prova da Marinha e eu vou chamar você para mudar de tela comigo para que a gente resolva e tire aí as dúvidas que possam existir acerca dessa questão e também outras dúvidas sobre concordância nominal. Então, vem aqui comigo. Em que opção a concordância nominal está correta? Aí nós já temos a letra A dizendo o seguinte: pais e educadores precisam estar sempre alertas para a invasão das novas tecnologias na vida dos jovens e das crianças. Bom, o que acontece aqui, queridos? A palavra alertas é uma palavrinha problemática em relação à concordância nominal. Quando eu era estudante, não é? Lá atrás, a gente aprendia que a palavra alerta era uma palavra invariável. E ponto, ótimo, nunca flexionaríamos alerta. Acontece que a palavra alerta perde ao longo do tempo o seu uso exclusivamente com caráter adverbial e ganha um teor de adjetivo. Quando ganha esse teor de adjetivo, a flexão da palavra alerta passa a ser aceita. Então, se vocês entrarem hoje, não é, em um manual de gramática, vão perceber que alerta pode ser flexionada quando é um elemento adjetivo e não sofrerá flexão quando tem caráter adverbial. E como saber? Às vezes não é tão simples assim, não é? Então, qual vai ser a dica que eu vou dar para vocês? Quando o alerta vem ali coladinho com o substantivo, a gente vai flexionar. Então, eu vou dizer assim, né? Pessoas alertas têm menos chance de, sei lá, né, sofrer um assalto. Imagina. O que acontece aqui com esse alertas? Tá coladinho com pessoas, estão vendo? Nesse caso, ele vai ter um valor de adjetivo e a concordância vai ser abonada pela norma culta. Então, alerta não pode nunca ser flexionado, como era a regra lá quando eu estudei. Não, alerta pode ser flexionado quando vem assim bem pertinho do substantivo. Agora, o que acontece aqui? Vejam que eu tenho pais e educadores aqui, ó. Aí eu tenho precisam estar sempre alertas. Então, nesse caso aqui, eu tenho um alerta que passa pelo processo verbal e aí mantém a sua matriz adverbial mais presente, certo? De tal maneira que nesses casos a flexão não é recomendada. Então, o que você vai anotar aí sobre a palavra alerta, né? Sob uma perspectiva mais tradicional, mais antiga, na verdade, é palavra invariável. Mas hoje se aceita a flexão de alerta quando vem ali juntinho do substantivo a que se refere, porque nesse caso o caráter adjetivo está bem marcado e a flexão é abonada. Caso contrário, mantém-se como palavra invariável, ou seja, quando tem a mediação ali do verbo, fique atento, porque não devemos flexionar alerta, entendeu? Bom, a funcionária demonstrou durante o atendimento estar todo ambientada com as novas mídias digitais da companhia aérea. Vejam que eu penso que a alternativa B é aquela que a pessoa que não estudou diz assim, não, essa tá errada, né? Eu tenho que marcar a correta, a B não pode estar correta, mas ela está correta. Por que ela está correta? Porque todo pode ser um pronome indefinido e todo pode ser um advérbio. Quando for pronome indefinido, vai sofrer flexão. E quando for advérbio? Quando for advérbio, pode flexionar. É o único advérbio que tem uma flexão abonada pela norma padrão, o que não significa que é obrigatória essa flexão. Então, se eu digo assim, queridos, um todo, quando que ele vai ser pronome indefinido? Quando vai ser advérbio, professora? Vai ser pronome indefinido
quando ocupar o espaço do substantivo ou se referir a um substantivo. Então, se eu disser assim, né? Comi toda a comida. Veja que se refere à comida, eu vou flexionar esse toda normalmente. Agora, quando eu digo, ó, ela está toda enfeitada. Veja que esse toda, gente, significa totalmente. O toda, que significa totalmente, ó, tá se referindo a um adjetivo. Quem se refere ao adjetivo é advérbio. E advérbio é o quê? Invariável. Quer dizer que eu não posso flexionar toda, professora? Pode, porque essa é uma flexão abonada pela norma culta em razão quê? Em razão do uso. As pessoas cultas flexionam esse toda. Isso não significa que a forma tradicional, que a forma que respeita a invariabilidade do advérbio esteja errada. Então, é também certo e talvez até mais certo ou mais tradicional dizer que ela está todo enfeitada. Então, anotem que todo e toda, quando significam totalmente, são advérbios. Pode fazer a flexão? Pode, como uma exceção à regra. Agora, poder não significa que é obrigatório fazer a flexão. Portanto, não flexionar esse todo, que significa totalmente, é correto? É. Você acha bonito, professora? Eu não acho. Né? Eu não acho bonito dizer que ela está todo enfeitada. Por que eu não acho bonito? Porque a gente se habituou tanto a escutar com a flexão que, né, quando não se faz a flexão, soa mal, soa estranho. Mas está certo? Está certo. Então, o que acontece aqui, queridos, com a letra B? Essa frase é estranha, não é? Mas está correta. A funcionária demonstrou durante o atendimento estar totalmente ambientada. A professora falou o quê? Que todo, que significa totalmente, até pode flexionar, mas pode ficar invariável, porque é advérbio. Então tá certo? Então tá certo. Entendeu? É preciso que todos superem as dificuldades as mais variadas possível. Aqui no canal nós temos um vídeo falando especificamente sobre essa concordância. É um vídeo antigo, mas tá valendo, tá? Então, como é que se faz essa concordância quando você tem uma expressão, né? O mais, aí tem um adjetivo possível. O adjetivo, aqui o adjetivo é variadas. Sempre vai concordar com o substantivo a que se refere. No caso aqui ele se refere a dificuldades, ó. Dificuldades as mais variadas, certo? Então, sempre que eu tenho, nessa expressão, sempre vai aparecer um adjetivo. E esse adjetivo vai sempre concordar com o substantivo. Então, livros os mais difíceis. Sempre vou ter ali um difíceis concordando com livros, certo? Se fossem revistas, as mais novas possíveis. Novas concordando com revistas. O adjetivo vai concordar com o substantivo sempre. E o que vai acontecer de diferente? De diferente vai acontecer isso aqui, ó. Se eu flexionar esse as, como aqui ele foi flexionado, tá vendo? Concordando com dificuldades, eu também preciso flexionar o possível no plural. O as não está no plural, então possíveis no plural. E se eu não flexionasse o as, eu podia dizer o mais variadas possível. Então, ou eu coloco o neutro, singular, certo? Com o possível também no singular, ou eu vou colocar os, se o substantivo fosse masculino, as com o substantivo feminino plural, com possíveis no plural. Então, na verdade, por que a letra C está errada? Porque eu tenho o plural no as e não tenho o plural aí no possível. Para ficar certa, duas possibilidades. As mais variadas possíveis ou o mais variadas possível, certo? Porque porque aí se eu não flexionei o número, eu não vou flexionar o gênero, entenderam? Hoje em dia existem bastante psicólogos e médicos. Bastante é também uma palavra como um todo. Pode ser pronome indefinido e pode ser advérbio. Quando se refere a um substantivo, é pronome e faz concordância.
Quando se refere a um verbo, um adjetivo, um advérbio, é advérbio e não faz concordância. Então, veja que aqui esse bastante se refere a dois substantivos, psicólogos e médicos. Então, ele é pronome. E pronome faz concordância? Faz. Mas tem uma dica para o bastante que é, assim, infalível na relação aí do bastante com a concordância nominal. Se você trocar por muito no singular, o bastante fica no singular. Se você trocar por muitos no plural, o bastante fica no plural. Veja só, hoje em dia existem muitos psicólogos e médicos no plural, não é? Então, bastantes no plural também, certo? Agora, ele está no plural por quê? Porque ele se refere a substantivos, então ele é um pronome indefinido. E aí, como pronome indefinido, ele faz concordância, certo? E se ele se referisse a um verbo, a um adjetivo ou a um advérbio? Então, nós estávamos bastante felizes. Se refere ao felizes, ó. Felizes é adjetivo, esse bastante é advérbio, não vai para o plural. Mas se trocasse pelo muito, você veria que ele não vai para o plural. Nós estávamos muito felizes. Veja, se o muito não flexiona, o bastante que substitui esse muito também não se flexiona. Tudo bem? Tornou-se perigoso, não apenas no Brasil, mas no mundo todo, a inclusão de tecnologia sem profissionais devidamente qualificados. Acontece aqui, meus amores, um tipo de erro de concordância muito comum na vida. O que acontece? Quando o adjetivo está anteposto ao substantivo, muitas pessoas, escorregam na concordância nominal. Vejam, o que é que se tornou perigoso, gente? A inclusão de tecnologia. A inclusão de tecnologia tornou-se perigoso? Não. A inclusão tornou-se perigosa. Então, sugiro a vocês que aí é a regra básica, não é? O adjetivo concorda com o substantivo a que se refere. E aí, sempre fiquem de olho nessa relação do adjetivo com o substantivo, sobretudo quando a gente tem uma inversão na ordem da sentença, porque quando a sentença está na sua ordem linear, as pessoas erram menos a concordância, mas quando há uma inversão, às vezes a nossa vigilância em relação aos processos de concordância fica um pouquinho adormecida, né? Então a gente precisa ficar bem atento, tá? Porque o adjetivo concorda com o substantivo mesmo quando há essa distância entre eles e mesmo quando há aí essa inversão, porque essa é a regra básica, tudo bem? Então vejam, a letra A estava com um alerta aí no plural que não tinha que estar no plural. Na letra C havia o problema lá do as com o possível. Na letra D era bastantes e não bastante. Na letra E era perigosa. A inclusão tornou-se perigosa. De modo que correta mesmo é a letra B, que, sob um primeiro olhar, pode até parecer estranha, mas está correta. Tudo bem? Então deixa eu mudar de tela aqui para a gente se despedir. Eu queria agradecer a sua companhia até o fim deste vídeo. Espero, sinceramente, que o meu conteúdo seja útil para você e espero você na próxima. Um beijo.